Giovanni Afonso, ontem nós tivemos entrevista do presidente Marcelo Teixeira. Aliás, nós continuamos aguardando aqui, né, a confirmação da entrevista do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ao Varanda Futebol Debate, convite feito há pelo menos 10 dias atrás. E é claro que nós temos a certeza que o presidente Marcelo Teixeira está ali conciliando a sua agenda para também participar de uma entrevista aqui no Varanda Futebol Debate. Logo mais deveremos ter a confirmação, né, do Departamento de Comunicação do Santos para o convite que foi feito ao presidente santista Marcelo Teixeira, que foi convidado para uma entrevista aqui na varanda mais famosa do Brasil. Meu caro Giovanni Afonso, o presidente santista voltou a falar agora para o canal Gold. Os principais trechos da entrevista do presidente Marcelo Teixeira. Vamos comentando tópico a tópico. Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão, vamos começar pelo filé, vamos começar pelo técnico Fábio Carille. O presidente Marcelo Teixeira foi perguntado sobre a sua opinião do desempenho recente do Santos na Série B e se o técnico Fábio Carille estaria confirmado até o final do ano, Marcão. Ele começou dizendo o seguinte: o trabalho de Carille é recente e curto. E embora o torcedor queira ver um Santos competitivo, é importante lembrar que o time disputa a Série B. O foco deve ser a soma de pontos para garantir o acesso. Avaliar o treinador apenas pelo desempenho atual é um erro, e a análise deve incluir toda a comissão técnica que vem trabalhando para melhorar o rendimento da equipe. Além disso, ele falou que seria muito complicado fazer uma mudança no meio do planejamento e que mudanças como essa deveriam ser feitas no começo ou no final de cada temporada. E finalizou dizendo, Marcão, que além de toda essa questão de interromper um trabalho no meio, não encontra opções que fariam um time melhorar dentro do mercado, deixando claro que talvez o técnico Fábio Carille só não foi trocado ainda por falta de opções no mercado de treinadores, Marcão. O Marcelo Teixeira, ele brinca com a nossa inteligência, essa é a grande verdade, né? O presidente Marcelo Teixeira, ele brinca com a nossa inteligência, né? Quando ele diz aí que não existem opções no mercado que possam melhorar o Santos Futebol Clube, não é verdade, né? Não é verdade. Opções existem. O que talvez não seja atrativo é o projeto que o Santos Futebol Clube está oferecendo para esses treinadores. A gente sabe que o Santos procurou o Cuca, a gente sabe que o Santos procurou o Sampaoli e não conseguiu convencer esses treinadores. Mas falta também criatividade. O Pepa aceitou o Sport. Será que o Sport hoje é mais atrativo que o Santos? Será que o Sport Clube Recife hoje é um time que atrai os profissionais mais do que o Santos Futebol Clube? Então, alternativas existem no mercado. Alternativas existem. Falta realmente competência para você conseguir convencer um treinador de boa qualidade a assumir um projeto no Santos. O que me dá a impressão, Giovanni Afonso, é que o Santos não conseguiu encontrar esse profissional pelo mapeamento que foi feito. E aí, entrou naquela situação que a gente vem noticiando já há algum tempo, né? Para mandar o Carille embora e deixar o Marcelo Fernandes ou Orlando Ribeiro, eu mantenho o Carille, não pago a multa e vou empurrando com a barriga até o final do campeonato. A impressão que dá, e parece que se confirma na fala do presidente Marcelo Teixeira, Giovanni. Sim, Marcão, confirma todas aquelas informações que o Varanda vem trazendo, Marcão. É nítido que ali o presidente Marcelo Teixeira não está satisfeito com o técnico Fábio Carille. Ele não é bobo, né, Marcão? Quando a gente fala que o presidente Marcelo é um cara santista, é um cara conhecedor de bola, talvez não do futebol atual, a gente talvez esteja ali um pouco atrasado em algumas noções, mas o grosso do futebol ele entende. É claro ali que o técnico Fábio Carille não está prestando mais, não está conseguindo fazer o time andar. Então é claro que ele sabe disso, Marcão. Mas o que me parece é que existe uma falta de confiança enorme, tanto na comissão
técnica permanente ali, Marcelo Fernandes e até o próprio Orlando Ribeiro, que é o treinador do Sub-20, também poderia ser chamado de forma interina, então não existe confiança nessa sua comissão e também não existe confiança no seu departamento de scout para encontrar um novo treinador decente, Marcão, porque até é o que ele diz, é complicado fazer mudanças abruptas ali no comando técnico no meio da temporada, mas quando se faz, tendo certeza de que o que vem é melhor do que o que estava, ela pode ser feita e com certeza a chance de melhorar a equipe seria enorme, Marcão. Então, pela falta de confiança nesses 2 pontos, o Carille vai ficando, o Carille vai mantendo. Em relação a resultados, Marcão, se a gente olhar o panorama geral, o Santos ainda é segundo colocado, ainda ali está nas cabeças, nunca saiu do G4 desde a 10ª rodada, esse é um dado importante. O Santos, desde a 10ª rodada, sempre esteve entre os 4 primeiros. Então, se olhar o resultado geral, o Carille está entregando o que precisa, que era garantir o acesso do Santos para a Série A. E acredito que o Carille vai ficando. E uma mudança deve acontecer só no final da temporada. Claro que se o Santos perder de goleada para o América Mineiro, perder também para o Botafogo, perder para a equipe do Novo Horizontino, aí seria uma situação insustentável. Acho que não seria saudável manter o Carille no comando técnico do Santos. Agora, se as coisas continuarem do jeito que está, o Santos jogando mal, ora perde, ora ganha e se mantendo ali no G4, a tendência é que o Carille continue pelo menos até o final do ano, Marcão. Agora, uma outra fala ainda sobre isso, Giovanni, que me chamou a atenção. E, cara, eu ouvi aquilo e, sinceramente, fiquei imaginando. Falei, não é possível, cara, tem alguma coisa errada. É quando o presidente Marcelo Teixeira fala que essa Série B é uma Série B atípica, que só tem o Santos de time grande, né? Pô, Marcelo, cara, possível, meu. Às vezes a gente pensa assim, fala, não, vamos parar tudo, vai, vamos parar. Acho que a gente tá enganando o nosso público. Não é possível que as pessoas achem que a gente é tão inocente ao ponto de entender que a Série B esse ano tá mais difícil, Giovanni, porque só tem o Santos de time grande, cara. É possível isso, meu. Olha, por isso que eu parei aqui de pedir para que o torcedor vá à Vila Belmiro, sabe? Para que o torcedor seja sócio, eu parei de fazer isso. Não dá, pô. Tá de sacanagem, pô. Entendeu? Às vezes, cara, esse tipo de declaração merece a punição da bola, como diria o Muricy Ramalho, sabe? Declaração infeliz, Giovanni Afonso. O Santos, justamente por isso, por ter uma Série B de um nível fraquíssimo, Marcelo Teixeira, era pro Santos estar muito à frente. Era pro Santos estar jogando muito mais. O fato de só ter o Santos de time grande, isso não dificulta, Marcelo. Isso facilita, Marcelo Teixeira. Não brinque com a nossa inteligência. Absurda essa declaração, Giovanni Afonso. Ah, Marcão, pra mim essa daí foi a declaração, acho que mais lamentável, né, do presidente, né? Porque ela nem faz sentido, Marcão. Assim, beleza, ter só o Santos de grande na Série B tem uma pressão maior, mas você jogar no Santos Futebol Clube já é uma pressão natural, seja na Série A, seja na Libertadores, Copa do Brasil, sempre o Santos vai ter uma pressão maior do que os outros, Marcão. Então não faz nenhum sentido essa frase de que a Série B é mais complicada pelo só ter o Santos ali de time grande, né, Marcão? Deveria ser o contrário. A gente está levantando as mãos para os céus por só ter o Santos de equipe com o investimento que tem. Marcão, isso é um número que a gente sempre traz porque é muito importante de se falar. O Santos tem quase que o quádruplo da segunda folha salarial da Série B. O Santos hoje tem uma folha ali de cerca de 11 milhões e meio de reais para o futebol profissional, e ali o segundo colocado é o Goiás e o Ceará empatados com 3,5. 11 para 3,5 para o segundo colocado. Imagina como é a diferença para Amazonas, que o Santos não venceu nos 2 turnos, como é a diferença para a equipe do Brusque, que o Santos teve dificuldade no último sábado. Então, assim, Marcão, é dar uma desculpa, é querer encontrar problema onde não tem. O Santos deveria agradecer por só ter o Santos ali. Imagina se ainda tivesse um Cruzeiro para o Santos disputar a atenção, se tivesse um Grêmio, um Vasco da Gama, um Botafogo, como foi nos últimos anos. Então, assim, é lamentável essa frase e só mostra que
que a desculpa está sendo feita, né, Marcão? Ali, claro, o Santos está fazendo de tudo para subir, o Santos está tentando aqui e ali, fez contratações, fez 6 contratações agora na janela de transferências, mas já está começando a plantar as desculpas ali, caso não aconteça. O Santos deve subir? Eu acho que sim, até no final do ano deve encontrar uma forma de conseguir o acesso. Mas se não conseguir, eu acho que a desculpa já começa a ser plantada ali, Marcão, de que dificuldade financeira aqui, só o Santos de grande na Série A, na Série B, enfim, eu acho muito complicado e muito problemática o que disse o presidente Marcelo Teixeira. E mais do que isso, né, Giovani, é a manutenção da cultura de apequenamento do Santos. O Marcelo coloca o Santos na mesma régua de Mirassol, Novo Horizontino, Ponte Preta, Guarani, Avaí, Sport, entre outros clubes, né? Isso é muito grave o que está acontecendo no Santos, e não é de hoje. Quando a gente vê, muitas vezes, comentários que fogem à normalidade no chat, a gente não pode ficar bravo, né? Eu, às vezes, até perco um pouco a linha quando eu vejo algum torcedor dizer que Marcão, o Brusque é favorito contra o Santos. Eu fico louco com esse tipo de situação, né? Mas é algo que vem sendo dito pelos nossos presidentes, né? Quando eu ouvi o presidente Marcelo Teixeira ontem falando sobre isso, pô, cara, é triste, né? Ele tentando explicar que é uma Série B diferente, que é uma Série B difícil, porque só tem o Santos e time grande, ô Marcelo. Você tá chamando a torcida de idiota, pô? Você só pode estar de brincadeira, cara. Você só pode estar de brincadeira. Não é possível que um cara inteligente, e você é um cara inteligente, ninguém constrói um patrimônio que você construiu se você não é inteligente. Você é um cara muito inteligente, Marcelo Teixeira. Então você está ironizando. Ou então você está querendo, de alguma forma, enganar o torcedor. O Santos tem obrigação de não só subir, como subir com tranquilidade, jogando mais do que está jogando. Essa deveria ser a fala de um presidente competente, de um presidente transparente. Agora, ficar com esse papinho de gramado, que nem ouvi ontem, negócio de gramado. Ah, para com isso, pô. Para com isso. O gramado do Castelão, onde o Fortaleza joga, é ruim também. É ruim também, Marcelo Teixeira. Tem um monte de gramado ruim na Série A do futebol brasileiro. Vamos parar de papinho. Vamos parar de papinho. O gramado da Arena MRV é horroroso, Marcelo Teixeira. Ou não é horroroso? Ou não é horroroso? Gramado ruim só tem na Série B do futebol brasileiro? Vamos parar de se enganar. Vamos parar de mentira. Vamos falar a verdade ao torcedor. Pô, sabe, a gente parece que é todo mundo bobo, entendeu? Pô, é vergonhoso, cara. Por isso que eu parabenizo a Leila Pereira, sabe? E eu gosto muito disso. Não é questão de ser mulher, homem, nada disso. É questão de ser competente, meu amigo. A Leila Pereira dá um show em todos esses dirigentes meia boca que temos. Todos eles. A Leila Pereira dá um banho de gestão. Você não escuta uma baboseira dessa da Leila Pereira? Você já imaginou a Leila Pereira falando uma baboseira dessa, não? Vocês já imaginaram? Nunca você vai escutar a Leila Pereira falando uma groselha dessa. Então é um negócio que tira o sério, tira o torcedor do sério, entendeu? Absurdo isso, cara. Sabe? É absurdo isso. Giovanni Afonso, vamos a mais um ponto da entrevista do presidente Marcelo Teixeira ontem no canal Gold, meu caro Giovanni Afonso. Ô Marcão, até para complementar esse tema, Marcão, ontem ele também falou sobre a questão do título, né? Ele não foi perguntado diretamente sobre aquela questão sobre ele ter falado que não gostaria do Santos ser campeão, mas ele falou sobre a palavra título, Marcão. Ele disse o seguinte sobre essa questão: o objetivo principal é o acesso e, se possível, a conquista do título, independente da competição. É crucial manter o planejamento e evitar trocas de técnico por pressão da torcida, como já ocorreu no passado. O Santos deve honrar a sua tradição e disputar cada jogo com seriedade, sejam amistosos ou competições oficiais. Então é o seguinte, o objetivo principal é o acesso e, se possível, palavras do presidente, a conquista do título, Marcão. É, isso mesmo. Ele tenta ali, de alguma forma, dizer, né, que sim, o Santos busca o título, porque em qualquer competição, qualquer jogo que o Santos entre para disputar, o Santos sempre pensa em vencer.
Então ele diz ali de alguma forma, né, não com todas as letras, mas dá a entender que, olha, sim, também estamos pensando no título. É assim que o Santos precisa pensar. Pelo que eu entendi, ele diz isso. Mas ele coloca mais uma vez que o principal objetivo é voltar à Série A do futebol brasileiro, que aí tá certo, né? A declaração que não foi legal do Marcelo no passado, recente, foi que não gostaria de ser campeão, né? Eu acho que aí, o cara falar que o principal objetivo é voltar à Série A do futebol brasileiro, tá certíssimo. Agora, você não pode esperar de um mandatário de um clube do tamanho do Santos que ele diga que não quer ser campeão de algo. Marcelo foi muito infeliz naquela declaração ao Domingo Esportivo. Ontem ele tentou corrigir, mudando um pouco isso, dizendo, olha, o Santos sempre entra para conseguir o topo, para conseguir o melhor resultado, seja em amistoso ou em qualquer campeonato que dispute, não citando claramente a Série B. Então ele tentou ali mudar um pouco esse discurso. Mais um tema, Giovanni Afonso. Então, vamos para o tema das finanças, Marcão. Já emendar um assunto no outro. Primeiro, claro, ele não foi perguntado diretamente, Marcão. Ali o pessoal do GOAT, claro que tem uma outra abordagem, uma abordagem mais geral, e não perguntou diretamente a ele sobre essas questões salariais, Marcão. Foi perguntado a ele sobre a venda do Wesley Patati e onde esse dinheiro seria destinado e se o Santos estaria neste momento na temporada no azul. Ele disse sobre a venda do Wesley Patati, que era um garoto que não estava ali conseguindo encontrar o seu espaço, não estava conseguindo encontrar o seu futebol e que para ele é uma pena ter que se desfazer de jogadores das categorias de base, que para ele só faria uma venda por temporada e seguraria todo mundo, e disse que apesar de tudo, apesar de todas as dívidas herdadas, de 3 transfer bans que ele acabou evitando de forma antecipada, disse que o Santos está no azul, está em dia. Então, curiosamente, depois de toda aquela polêmica que aconteceu no dia de ontem, o presidente confirmou que o Santos está no azul e também em dia, Marcão. E o outro ponto foi sobre SAF. Ele foi perguntado qual a sua opinião sobre SAF e o presidente manteve a sua postura de que neste momento ele não é a favor de SAF e que vai esperar o Santos se reestruturar com gestão ali profissional, o Santos se organizando com gestão para aí sim no futuro, quem sabe pensar em se tornar uma SAF, se tornar um clube empresa, Marcão. Eu vejo o Marcelo Teixeira, toda vez que ele fala sobre SAF, a impressão que dá é que sim, o Santos em algum momento na gestão do Marcelo Teixeira pode se tornar uma SAF, né? Ele fala sempre que o Santos está se preparando. Então quem se prepara, pensa em algo, né? Se eu estou me preparando para algo, eu estou pensando em algum momento mudar a direção. Mudar a direção do clube. Porque senão eu não pensaria, estaria fora dos meus planos. E quando a gente escuta o Marcelo Teixeira falar sobre SAF, dá a impressão que sim, ele está pensando numa SAF, aí não sei se a curto, médio ou longo prazo, mas o Marcelo Teixeira pensa assim em SAF. Sobre a questão do Wesley Patati, eu acho que aí não tem discussão, né, meu caro Giovanni Afonso? Eu sempre fui um grande defensor do Wesley Patati aqui no Varanda Futebol Debate. O Patati teve algumas oportunidades, não brilhou. A gente percebe que o Carille não ia muito ali com o futebol do Patati. Então, o que ia acontecer com o Patati? Ele ia ser encostado de novo. O Santos entendeu que entre ver o Patati encostado, desvalorizando, e vender o jogador e ainda ter um percentual de uma futura venda, ele optou por vender o atleta e garantir pelo menos 8 milhões e ficar com 40% de uma futura venda. É discutível, Giovanni Afonso, mas o caso do Patati me parecia muito claro. Ele não ia jogar com Carille, Giovanni Afonso. Exato, Marcão. Até o final do ano seria um jogador que ia nessas idas e vindas, Marcão. Ora titular, ora nem relacionado. Era assim a dinâmica do Carille com o Patati. Ora ele é titular, aí depois nem pro banco ia. Então esse vai e não vai com o Patati fazia o jogador ficar totalmente inseguro. Era nítido que em partidas na Vila Belmiro, também colocando tudo que aconteceu naquela questão do ônibus lá, que pegou muito mal com a torcida. Então nos jogos na Vila Belmiro ele ficava muito nervoso, tentava resolver tudo sozinho e se atrapalhava com a bola. Então era um jogador que neste ano, pelo menos, não ia mais ali render o que se esperava no Santos. E é melhor às vezes, Marcão,
tirar pouco do que não tirar nada no futuro, né? Porque às vezes o garoto entra numa espiral de perder confiança que ele não volta mais a jogar futebol. Então acho que o Santos, de certa forma, acerta em vender o Patati. Claro que a gente pode falar que poderia ser muito mais, 5 milhões, 6 milhões de euros, mas também não poderiam ser. Então o Santos se precaver, vende o jogador para um mercado que... Claro, o futebol israelita não é muito forte, mas nessa temporada o Patati vai disputar a Europa League, então vão ser 8 jogos contra equipes do futebol europeu, e quem sabe ele se destaca pelo Maccabi, e o Santos e o Maccabi venda ele, e o Santos lucre até mais do que 8 milhões numa futura venda, já que segurou 40%. Então, claro, é uma pena, a gente queria ver o Patati dando certo, o Patati vingando e conquistando títulos no Santos, mas às vezes é melhor se proteger do que não ter nada no futuro, Marcão. É, exatamente. Quantos jogadores nós já vimos ali, né, que não vingaram e o Santos não ganhou nada, né? O último... Tantos jogadores que a gente viu que não vingou no Santos, e o Santos acabou liberando o jogador de graça. Tantos e tantos jogadores ali. Então, eu acho que entre a dúvida e você garantir 8 milhões e mais 40% de uma futura venda, eu acho que o Santos acaba tomando uma decisão que é a decisão que neste momento se entende, entendeu? Marcão, você faria igual? Eu não sei. Eu acho que o Santos poderia conseguir mais pelo Patati. Mas também acho que com o Carille ele não ia jogar. Então, meu amigo, é uma sinuca de bico aí. Por isso que eu não discuto muito essa decisão do presidente Marcelo Teixeira. Bom,